Você é uma vergonha, um taxista de todas as coisas que podia ser. As palavras duras do jovem Ricardo ecoaram pelo pequeno apartamento. Seu pai, João, olhava para ele em silêncio, a tristeza gravada no rosto cansado. Era mais um dia de humilhação para o homem que tinha sacrificado tudo pelo filho e que agora parecia não ter o respeito dele. Ricardo se sentia superior, envergonhado do trabalho humilde do pai, especialmente quando estava com os amigos. Ele não conseguia suportar a ideia de que seu pai dirigia um táxi e sempre fazia questão de lembrá-lo disso, com palavras duras e cruéis. João sempre tentou ignorar as palavras do filho. Para ele, o importante era que Ricardo tivesse uma vida melhor. Ele fazia horas extras, trabalhava longas noites, tudo para garantir que o filho pudesse frequentar uma boa escola e ter acesso às oportunidades que ele mesmo nunca teve. No entanto, a relação entre os dois foi se deteriorando com o tempo. A cada dia, Ricardo se afastava mais, sendo seduzido pelo estilo de vida de seus amigos, que tinham pais bem-sucedidos financeiramente. O orgulho do pai não significava nada para ele. Em uma noite chuvosa, João esperava por Ricardo em frente à escola. Ele tinha prometido levar o filho para casa, mas Ricardo não apareceu. Quando finalmente saiu, o pai o viu saindo com os amigos, rindo e zombando. Ricardo o viu, mas fingiu que não, envergonhado de ser visto ao lado de um taxista. João o chamou, mas Ricardo o ignorou, entrando no carro luxuoso de um dos amigos. O coração de João quebrou um pouco mais naquele momento. Naquela mesma semana, Ricardo estava com os amigos em uma lanchonete quando João apareceu para buscá-lo. Ricardo fingiu que não o conhecia, mas um dos amigos comentou: "Ei, esse não é seu pai?" Ricardo, envergonhado, respondeu de forma fria e cortante: "Eu nem conheço esse cara." João ouviu tudo e seu coração partiu-se em 1000 pedaços. O homem que sacrificava tudo pelo filho era agora tratado como um estranho. Ele não disse uma palavra, apenas voltou ao carro e foi embora. A humilhação constante por parte do filho começou a pesar ainda mais em João. Ele se sentia fracassado, mesmo sabendo que tinha dado o seu melhor. Mas o que João não sabia é que as coisas estavam prestes a mudar, e de forma drástica. Ricardo, que vivia a vida com um sentimento de superioridade, não tinha ideia do que o futuro lhe reservava. Ricardo começou a passar mais tempo com seus amigos ricos, participando de festas luxuosas e esbanjando o pouco dinheiro que conseguia com trabalhos temporários. Ele acreditava que merecia aquele estilo de vida e que era superior por estar cercado de pessoas bem-sucedidas. O fato de seu pai ser um taxista era algo que ele tentava esquecer. Ricardo evitava a todo custo ser visto com João. Para ele, a presença do pai era um lembrete constante de uma vida humilde que ele desprezava. Conforme o tempo passava, Ricardo começou a desenvolver uma falsa sensação de segurança. Ele acreditava que sempre poderia contar com seus amigos ricos e que nunca precisaria se preocupar com dinheiro. Ele gastava mais do que ganhava e se sentia invencível. Seu desprezo pelo pai só crescia, enquanto ele se afundava em uma bolha de ilusões e falsas amizades. Certo dia, João pediu a Ricardo que o ajudasse a lavar o carro, pois estava exausto de uma longa noite de trabalho. Ricardo, em vez de ajudar, respondeu de forma cruel: "Eu não sou empregado de taxista." João ficou em silêncio, mas a dor em seu peito era evidente. Ele nunca mais pediu nada ao filho. A partir daquele dia, João começou a perceber que a relação entre os dois estava quebrada, talvez para sempre. A vida de Ricardo estava prestes a mudar de forma inesperada. Após meses de festas e ostentação, ele começou a notar que os amigos não estavam mais tão presentes. Sempre que ele precisava de ajuda, ninguém atendia o telefone. Ricardo, que estava acostumado a depender da generosidade alheia, começou a perceber que talvez não fosse tão importante quanto achava.
Ricardo continuava a gastar o pouco que tinha, até que um dia seu saldo bancário zerou. Ele tentou pedir dinheiro emprestado a AOS Amigos, mas todos estavam ocupados ou simplesmente ignoravam suas mensagens. Pela primeira vez, Ricardo sentiu o gosto amargo da rejeição. Ele, que humilhava o próprio pai, agora experimentava a humilhação nas mãos daqueles que ele tanto admirava. Desesperado e sem dinheiro, Ricardo voltou para casa, onde João estava sentado, silencioso, lendo um jornal antigo. Ricardo, ainda orgulhoso, hesitou em pedir ajuda, mas a fome e a falta de opções o empurraram. Pai, eu preciso de dinheiro. João olhou para ele com um misto de tristeza e compreensão. Eu não sou mais útil só como taxista, respondeu o pai, com a voz baixa, mas firme. João não negou ajuda ao filho, mas também não fez alarde. Ele entregou a quantia pedida e voltou ao silêncio. Ricardo, envergonhado, pegou o dinheiro sem olhar o pai nos olhos. Ele começou a perceber a profundidade de seu erro, mas ainda estava preso em sua arrogância. No entanto, essa seria apenas a primeira de muitas lições que a vida lhe daria. Com o passar dos dias, Ricardo continuou a procurar seus amigos, mas nenhum deles estava disposto a ajudá-lo. Ele começou a perceber que as amizades que cultivava eram superficiais, baseadas em aparências e no status financeiro que ele fingia ter. Sem dinheiro e sem amigos, Ricardo finalmente começou a entender o valor do sacrifício de seu pai. Cada dia que passava, Ricardo sentia mais vergonha de suas atitudes. Ele lembrava das vezes em que humilhou João na frente dos amigos, das vezes em que fingiu não conhecê-lo, e isso o corroía por dentro. Ele começou a se afastar das antigas companhias e a passar mais tempo em casa, mas não tinha coragem de pedir perdão ao pai. Certa noite, enquanto os dois jantavam em silêncio, João quebrou o gelo. Sabe, Ricardo, eu sempre soube que você tinha vergonha de mim. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Eu fiz o que pude para te dar o melhor, mas acho que falhei em mostrar o que realmente importa. Ricardo não conseguiu responder. Ele percebeu que, apesar de tudo, o pai sempre soube de seus sentimentos, mas nunca o confrontou diretamente. Ricardo, tomado por uma onda de arrependimento, finalmente encontrou coragem para falar. Pai, eu sinto muito. Eu fui um idiota. Eu não sei como você aguentou tudo isso. João olhou para ele com os olhos marejados. Eu aguento porque te amo, filho, e porque acredito que, no fundo, você é melhor do que isso. A partir daquele dia, a relação entre João e Ricardo começou a mudar. Eles passaram a conversar mais, e Ricardo começou a respeitar o trabalho do pai. Ele finalmente entendeu que o valor de uma pessoa não estava em sua profissão ou em quanto dinheiro tinha, mas no caráter e na dignidade com que vivia. Anos depois, Ricardo já tinha se formado e começado a trabalhar em uma boa empresa. Um dia, enquanto estava em uma reunião importante, um dos clientes mais ricos chegou ao local. Para surpresa de todos, o homem entrou no escritório acompanhado por João, que ainda trabalhava como taxista. Ricardo sentiu uma onda de orgulho. Naquele momento, ele percebeu que não importava o quanto ele subisse na vida, o valor de seu pai sempre estaria acima de qualquer posição ou riqueza. Depois do episódio no escritório, Ricardo começou a valorizar ainda mais a presença do pai em sua vida. Ele finalmente se deu conta de que João, apesar de todas as humilhações que sofreu, nunca desistiu dele. Era um homem íntegro, resiliente, que trabalhava duro para garantir o melhor para sua família. Ricardo passou a ajudá-lo nos dias de folga, oferecendo-se para lavar o carro ou até mesmo para acompanhá-lo em algumas corridas de táxi. Essa nova fase de reconciliação foi um bálsamo para os dois, mas principalmente para João, que nunca deixou de amar o filho, apesar de tudo. Com o passar do tempo, João começou a perceber as mudanças em Ricardo. O rapaz, que antes era arrogante e desrespeitoso,
agora demonstrava gratidão e humildade. Ele não tinha mais vergonha de João e até contava com orgulho para os amigos sobre o sacrifício do pai. Mais do que isso, Ricardo começou a perceber que muitas das lições que João lhe deu ao longo dos anos eram, na verdade, ensinamentos profundos sobre caráter e moral. A transformação de Ricardo começou a impactar até mesmo sua maneira de trabalhar e se relacionar com as pessoas. Ricardo, que antes olhava para o futuro com ambição desenfreada, começou a enxergar a vida de outra forma. Ele percebeu que a felicidade não estava na riqueza ou na aprovação dos outros, mas nas pequenas coisas, como a dignidade de um trabalho honesto e o amor incondicional da família. Cada corrida que fazia ao lado de João no táxi era uma oportunidade de aprender mais sobre seu pai e sobre a vida. João compartilhava histórias de pessoas que transportava, mostrando a diversidade e complexidade da vida. Enquanto Ricardo crescia profissionalmente, ele nunca mais perdeu o vínculo com João. Eles se viam com frequência e Ricardo fazia questão de estar presente nas pequenas ocasiões. Ele também começou a compartilhar mais sobre sua vida com o pai, pedindo conselhos e ouvindo suas opiniões. O orgulho que Ricardo sentia de seu pai crescia a cada dia, e isso também refletia nas escolhas que ele fazia. No trabalho, ele passou a ser visto como um líder compassivo, que tratava a todos com respeito, independente de suas posições. Com o tempo, Ricardo foi promovido diversas vezes dentro da empresa onde trabalhava. Ele se tornou um dos diretores mais respeitados e admirados pela equipe. Certo dia, Ricardo recebeu uma proposta de uma empresa concorrente, oferecendo um salário muito maior e um cargo de ainda mais prestígio. No entanto, algo o impediu de aceitar imediatamente. Ele se lembrou das lições de João sobre humildade e caráter e decidiu pensar com calma sobre o que realmente importava. Após refletir sobre a oferta, Ricardo decidiu permanecer na empresa onde estava. Ele sabia que a nova oportunidade traria mais dinheiro, mas também mais responsabilidades que o afastariam de sua família e de tudo que ele havia aprendido com João. Para ele, manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e continuar sendo uma pessoa humilde era mais importante do que qualquer quantia de dinheiro. Essa decisão surpreendeu seus colegas, mas Ricardo não se arrependeu. Enquanto isso, João continuava trabalhando como taxista, mas agora com uma nova motivação. Ele via no sucesso do filho uma confirmação de que todos os sacrifícios valeram a pena. Os dois estavam mais próximos do que nunca, e a relação entre eles era de companheirismo e respeito mútuo. Para João, o sucesso de Ricardo era um reflexo do homem que ele havia se tornado, e isso era o maior orgulho que poderia sentir como pai. Certo dia, enquanto fazia uma corrida de táxi, João pegou um passageiro que parecia familiar. Era um dos antigos amigos de Ricardo, que havia desprezado João quando ele ia buscar o filho na escola. O homem, agora com problemas financeiros, ficou surpreso ao ver que João ainda trabalhava como taxista e, ainda mais, ficou envergonhado de pedir ajuda. João, no entanto, tratou-o com a mesma dignidade e respeito que tratava todos os seus passageiros, mostrando mais uma vez o caráter que havia formado Ricardo. Quando João contou a história para Ricardo, ele ficou chocado. Aquele amigo que antes esbanjava dinheiro e zombava da humildade de João, agora estava passando por dificuldades. Ricardo percebeu que a vida pode mudar de forma imprevisível e que o orgulho e a arrogância não levam a nada. Ele agradeceu mais uma vez ao pai pelas lições de vida e pelo exemplo que sempre foi, mesmo nas situações mais difíceis. Com o passar do tempo, a admiração de Ricardo por João só crescia. Ele agora via o pai como um exemplo de força, resiliência e humildade. Ricardo se deu conta de que todas as dificuldades que João havia enfrentado, desde ser humilhado até o sacrifício diário de trabalhar longas horas, foram fundamentais para moldá-lo como um homem íntegro e cheio de valores.
Essa nova percepção mudou completamente a forma como Ricardo encarava a vida e o trabalho. Ricardo também começou a mudar suas prioridades. Antes, ele vivia para ganhar dinheiro e impressionar os outros. Agora, ele via valor nas pequenas coisas, como a convivência com a família e a simplicidade de um trabalho honesto. Ele começou a dedicar mais tempo ao voluntariado e a ajudar aqueles que precisavam, inspirado pelo exemplo de seu pai, que sempre ajudou os outros, mesmo quando não tinha muito a oferecer. Com o tempo, João começou a perceber que Ricardo estava se tornando uma pessoa completamente diferente. O filho que antes o humilhava agora o tratava com carinho e respeito, e até o ajudava com suas corridas de táxi nos fins de semana. João ficava emocionado ao ver o quanto Ricardo tinha mudado e sabia que, no fundo, ele sempre teve o potencial de ser uma boa pessoa, apenas precisava de tempo e lições duras para aprender. Ricardo, por sua vez, começou a se dedicar mais à sua carreira, mas de uma forma diferente. Ele não buscava mais o sucesso a qualquer custo, e sim o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Ele queria ser uma pessoa íntegra, que tratava a todos com respeito e dignidade, assim como João havia lhe ensinado. Ele também começou a dar palestras em sua empresa sobre a importância do respeito e da humildade no ambiente de trabalho, sempre mencionando o exemplo de seu pai. Certo dia, Ricardo teve uma ideia. Por que não abrir sua própria empresa de táxis? Ele sabia o quanto João amava dirigir e o quanto havia sacrificado por sua família. Ricardo decidiu que abriria uma pequena empresa de táxis em homenagem ao pai e que João seria o sócio principal. João ficou surpreso e emocionado com a ideia. Afinal, ele nunca esperou que o filho quisesse seguir os seus passos, mesmo que de forma indireta. A empresa de táxis de Ricardo e João logo começou a crescer. Eles contrataram outros motoristas e João, que sempre trabalhou sozinho, agora estava à frente de uma equipe. Ricardo se ocupava da parte administrativa, enquanto João se concentrava em garantir que os motoristas tratassem os passageiros com o mesmo respeito e dedicação que ele sempre teve. A empresa prosperava e João finalmente sentiu que todos os seus anos de sacrifício estavam sendo recompensados. João sentia um imenso orgulho ao ver o filho liderando a empresa com tanta responsabilidade e humanidade. Ele sabia que, apesar de todas as dificuldades que enfrentaram, Ricardo havia se tornado o homem que ele sempre sonhou que fosse. João, que sempre acreditou no filho, agora via esse potencial se concretizar de uma forma que ele nunca imaginou. Ricardo não apenas respeitava o pai, mas também o admirava profundamente. Um dia, Ricardo recebeu uma ligação inesperada de um antigo amigo da escola. Era um dos garotos que costumava zombar de João e de sua profissão. O amigo, agora adulto, queria se desculpar pelo comportamento passado e se reconectar com Ricardo. Ele tinha passado por dificuldades financeiras e emocionais e agora entendia o valor das lições de vida que João havia ensinado a Ricardo. No silêncio que se seguiu, ele sentiu o peso das palavras do médico. A verdade finalmente havia caído sobre ele como um martelo, e ele soube naquele instante que sua vida nunca mais seria a mesma. O garoto que uma vez zombara do trabalho do pai e o desprezara, agora percebia o verdadeiro valor de tudo o que seu pai representava. Ele não apenas era o provedor da família, mas também o homem que ensinava lições de vida sem usar uma única palavra. A dor do arrependimento começou a devorá-lo por dentro, mas ao mesmo tempo, uma nova determinação cresceu em seu coração. Ele decidiu que não iria apenas pedir desculpas ao pai, mas também iria fazer algo significativo para consertar todos os erros do passado. O garoto sabia que não seria fácil, mas estava pronto para o desafio. Ele finalmente havia entendido que o respeito e o amor não se conquistam com palavras vazias, mas com ações concretas.
O caminho para o perdão seria longo e o garoto estava disposto a percorrê-lo até o fim. Ele começou a ajudar mais o pai no táxi, mesmo quando o pai insistia que ele não precisava. Ele acordava cedo e ficava até tarde, sem reclamar, tentando mostrar ao pai o quanto o admirava. Aos poucos, o pai começou a perceber a mudança no comportamento do filho e, embora não falasse nada, ele sentia o orgulho crescer dentro de si. Sabia que, apesar de todos os erros, o filho estava aprendendo. O garoto também decidiu se distanciar dos amigos que tanto o influenciaram negativamente. Eles não entendiam por que ele passava tanto tempo com o pai e começaram a ridicularizá-lo por isso. "Agora você é um taxista também?", diziam rindo. Mas o garoto, diferente de antes, não se importava. Ele sabia que o caminho que estava trilhando era o certo. Ele finalmente estava dando valor ao que realmente importava na vida. E essa era uma sensação que os antigos amigos jamais entenderiam. Um dia, enquanto ajudava o pai em uma corrida, o garoto teve uma conversa que mudaria ainda mais sua visão sobre a vida. Um passageiro idoso, que observava a interação entre o garoto e o pai, fez um comentário que o tocou profundamente. "Você tem sorte, garoto. Muitos nunca têm a chance de conhecer o verdadeiro valor da família até que seja tarde demais." Essas palavras ecoaram em sua mente durante todo o dia, reforçando a convicção de que ele estava no caminho certo. O arrependimento ainda existia, mas ele estava finalmente transformando isso em algo positivo. Com o tempo, o garoto começou a perceber que sua relação com o pai não estava apenas sendo reconstruída, mas estava ficando ainda mais forte do que antes. Cada pequeno gesto de gratidão que ele fazia era recebido com uma generosidade ainda maior por parte do pai. Ele sentiu que estava sendo perdoado, não apenas através de palavras, mas pela maneira como o pai o tratava diariamente. Isso o motivou ainda mais a continuar mudando e a se tornar uma pessoa melhor, alguém de quem o pai pudesse se orgulhar. Então, um evento inesperado mudou completamente o rumo de suas vidas. Durante uma corrida, o pai sofreu um pequeno acidente de carro. Embora ninguém tenha se machucado gravemente, o táxi ficou bastante danificado. O pai, sempre otimista, tentou minimizar o impacto do ocorrido, mas o garoto sabia que aquilo representava um golpe significativo para a família. O conserto do carro seria caro, e eles não tinham o dinheiro necessário para isso. Mais uma vez, o garoto sentiu o peso da responsabilidade recair sobre ele. Diante da situação, o garoto tomou uma decisão importante. Ele iria ajudar o pai a consertar o táxi, custe o que custasse. Decidiu procurar um emprego de meio período para levantar o dinheiro necessário. Entre os estudos e o trabalho, sua rotina se tornava cada vez mais apertada, mas ele estava determinado a fazer o que fosse necessário para apoiar o pai. Embora estivesse exausto, ele sabia que estava fazendo a coisa certa. E a cada dia que passava, ele se tornava uma pessoa mais forte e determinada. O garoto começou a trabalhar em uma cafeteria local, e o salário não era grande coisa, mas ele sabia que cada centavo contava. O pai, ao descobrir o que o filho estava fazendo, ficou emocionado, mas também preocupado. "Você não precisa fazer isso, filho. Eu vou encontrar um jeito de resolver", disse o pai, tentando proteger o garoto da dureza da vida. Mas o garoto, agora mais maduro, respondeu com firmeza: "Eu quero ajudar, pai. Você sempre fez tudo por mim, agora é minha vez." Os meses se passaram e, com o esforço conjunto, eles conseguiram o dinheiro necessário para consertar o táxi. O pai, embora aliviado por ter o carro de volta, sabia que o verdadeiro presente havia sido o crescimento do filho. Ele não era mais o garoto arrogante que se envergonhava do trabalho humilde do pai. Agora, ele era um jovem responsável, que entendia o verdadeiro valor do trabalho e da família. O orgulho que o pai sentia era indescritível, mas ele sabia que ainda havia mais lições a serem aprendidas. Um dia,
Durante uma corrida, o pai recebeu um passageiro muito especial, um empresário bem-sucedido que, ao longo da conversa, ficou impressionado com a história do pai e do filho. Eu respeito muito o que vocês estão fazendo. Se todos os jovens fossem como seu filho, o mundo seria um lugar melhor, disse o empresário admirado. Quando soube que o garoto estava estudando para ser engenheiro, o homem imediatamente ofereceu uma oportunidade. Quando ele se formar, me avise. Tenho uma vaga esperando por ele. Ao ouvir essa notícia, o garoto ficou emocionado. Ele sabia que não havia garantias de que conseguiria o emprego, mas o simples fato de que alguém reconhecia seu esforço e sua dedicação já era uma vitória. O pai, por outro lado, sentia que tudo estava finalmente se encaixando. Ele havia lutado tanto para dar ao filho uma vida melhor e agora estava vendo os frutos desse esforço. A relação entre os dois, que antes era cheia de desdém e ressentimento, agora era uma das mais fortes que já tiveram. No entanto, o verdadeiro teste ainda estava por vir. Quando o garoto se formou, ele percebeu que a pressão para arranjar um bom emprego e sustentar a família era enorme. Ele sabia que todos esperavam que ele seguisse um caminho bem-sucedido e que não decepcionasse o pai. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia o peso das expectativas oprimindo-o. Ele começou a questionar se estava realmente pronto para assumir tantas responsabilidades. O garoto sentia o peso das expectativas crescendo a cada dia. A pressão de ter que arrumar um emprego logo após a formatura o deixava ansioso. Ele se perguntava constantemente se seria capaz de corresponder à confiança que o pai e o empresário tinham depositado nele. Por várias noites, ele ficou acordado, imaginando se estava pronto para assumir o desafio de sustentar sua família e fazer jus ao sacrifício do pai. Cada entrevista de emprego que ele fazia o deixava mais tenso, especialmente porque não conseguia respostas rápidas. Certo dia, após mais uma entrevista que não lhe rendeu uma vaga imediata, o garoto voltou para casa frustrado. O pai o esperava na sala, sorrindo como sempre, mas o garoto não conseguia esconder sua frustração. "Eu estou tentando, pai, mas parece que nada está funcionando", disse ele com a voz embargada. O pai, calmo como sempre, respondeu: "Você está fazendo o seu melhor, e isso é o que importa. O resto vai acontecer no tempo certo." Embora as palavras do pai fossem reconfortantes, o garoto ainda se sentia perdido. Semanas se passaram e as respostas continuavam a não aparecer. O garoto começou a duvidar de si mesmo, sentindo que talvez ele nunca fosse capaz de retribuir ao pai por tudo o que ele havia feito. Um sentimento de fracasso começou a crescer dentro dele, e ele se distanciou dos amigos e da família, se afundando em seus próprios pensamentos. O garoto, que antes era tão seguro de si, agora estava vulnerável e incerto sobre seu futuro. Ele começou a temer que, no fim das contas, seria apenas mais uma decepção. No entanto, foi durante esse período de incerteza que algo inesperado aconteceu. Um dia, enquanto ele estava voltando de uma entrevista, o telefone tocou. Era o empresário que ele e o pai haviam conhecido meses antes. "Eu tenho uma proposta para você", disse o homem, direto ao ponto. O empresário explicou que tinha uma vaga aberta em sua empresa e, apesar do garoto ainda não ter experiência suficiente, ele estava disposto a dar-lhe uma chance. O garoto não podia acreditar no que estava ouvindo. Ao desligar o telefone, o garoto ficou estático, sem saber como reagir. Ele havia passado semanas esperando por essa oportunidade e agora ela estava diante dele. Ele correu para casa para contar a novidade ao pai, que o recebeu com um abraço apertado. "Eu sabia que isso ia acontecer", disse o pai com um sorriso orgulhoso no rosto. O garoto, que se sentia tão desamparado e perdido até aquele momento, agora estava inundado por uma nova onda de esperança. Tudo estava prestes a mudar. No primeiro dia de trabalho, o garoto estava nervoso, mas também empolgado.
Ele sabia que essa era sua chance de provar a si mesmo, de mostrar ao pai e ao empresário que eles estavam certos em confiar nele. Embora os primeiros dias fossem desafiadores, ele estava determinado a aprender e crescer. Ele sabia que não podia desperdiçar essa oportunidade. E, a cada dia que passava, ele se sentia mais confiante em suas habilidades. Ele finalmente estava encontrando seu lugar no mundo. O tempo passou e o garoto rapidamente se destacou na empresa. Seus esforços e dedicação não passaram despercebidos e logo ele foi promovido a uma posição de liderança. O empresário, que inicialmente havia dado a ele uma chance por causa da história de sua família, agora via nele um jovem talentoso com um futuro brilhante. E o garoto, que antes tinha tanto medo de falhar, agora via que todo o seu esforço estava valendo a pena. Ele estava finalmente cumprindo a promessa que havia feito ao pai. Apesar de seu sucesso profissional, o garoto nunca esqueceu suas raízes. Ele continuava ajudando o pai com o táxi sempre que podia, e eles compartilhavam momentos de profunda conexão. O garoto finalmente entendeu que o verdadeiro sucesso não estava apenas na carreira ou no dinheiro, mas nas relações que construímos ao longo da vida. Ele havia redescoberto o valor da família, e isso era algo que nenhum sucesso profissional poderia substituir. O pai, por sua vez, se orgulhava mais do caráter do filho do que de suas conquistas. Em uma tarde de domingo, o garoto decidiu fazer algo especial pelo pai. Ele comprou um carro novo, sabendo que o velho táxi do pai estava quase caindo aos pedaços. Quando o pai viu o carro, ficou sem palavras. "Eu não precisava disso", disse ele com os olhos cheios de lágrimas. Mas o garoto respondeu com um sorriso: "Você fez muito por mim durante toda a minha vida. Agora é minha vez de retribuir." O pai abraçou o filho com força e, naquele momento, eles souberam que haviam superado todas as barreiras do passado. A relação entre pai e filho, que antes era marcada pela distância e pelo desprezo, agora era uma das mais fortes e amorosas que alguém poderia imaginar. Eles passaram a compartilhar mais momentos juntos, conversando sobre a vida e refletindo sobre o passado. O garoto sabia que ainda havia muito o que aprender com o pai, e o pai, por sua vez, via no filho o homem que ele sempre esperou que se tornasse. O ciclo de mágoas havia sido quebrado e eles finalmente estavam em paz. No entanto, o garoto sabia que essa jornada de superação e reconciliação não era apenas sobre ele e o pai. Ele começou a compartilhar sua história com outras pessoas, inspirando jovens que estavam passando por desafios semelhantes. Ele queria que todos soubessem que, independentemente das circunstâncias, é possível mudar o rumo da própria vida. Com humildade e determinação, ele se tornou um exemplo para muitos, mostrando que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há uma chance de redenção. O fim dessa história é apenas o começo de uma nova jornada. O garoto, agora um homem, continuou a crescer e prosperar, tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal. Ele sabia que as lições que aprendeu com o pai eram mais valiosas do que qualquer diploma ou promoção. A humildade, o trabalho duro e o respeito pela família eram os verdadeiros pilares de sua vida. E, embora ele tivesse alcançado o sucesso profissional, foi o amor e o apoio do pai que o fizeram o homem que ele é hoje. Uma história de superação, amor e redenção que tocou a vida de muitos. Se gostou dessa história emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Queremos saber sua opinião. O que achou da jornada desse jovem?